Fala, empresário, tudo bom? A gente está aqui para mais um Roda Digital. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você poder entender, eu estou aqui com vários empresários ou quase empresários. A gente vai conhecer eles um pouco melhor ao longo dessa Roda Digital. Como é que funciona a Roda Digital? Eu vou passar para eles poderem perguntar aquilo que eles quiserem. Se eu souber responder, eu vou responder e vou ajudar. Eu gosto muito de ajudar. Então, eu estou aqui também justamente para poder fazer isso. Enquanto tiver pergunta, eu estou aqui. E se eu souber a resposta, se ele gostar ou não, tá tudo bem. Mas eu vou procurar dar o meu melhor e dar as respostas mais completas possíveis, porque eu não gosto de esconder o pulo do gato. Eu conto mesmo, se funcionou para mim, funcionar para você, tá tudo bem. O mercado vai ser melhor para todo mundo. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Quem quer perguntar alguma coisa, como é que está o microfone passando por aí? Levanta a mão que a minha equipe leva. Eu já quero, então. Vai, você tá... Cadê? Pega aqui, por favor. A equipe é Tatiana. Quer gravar o final, sim. Vai esquecer. Boa. Ó, tem horas que eu falo assim, Diego, corta essa parte. Porque não pode aparecer no... Não corta não, pra mostrar que eu tô trabalhando. E aí, fala, qual é o seu nome? Me chamo Gibran. E eu tenho uma escola de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mais voltada para a parapsicologia. Mas o meu público é todo América Latina e Espanha. Morei lá 3 anos, lancei livro lá e tal. E aí é o seguinte, fiz 2 lançamentos com aquele resultado maravilhoso, né? 0 vendas. De produtos diferentes, tive uma equipe, primeiro uma agência, depois uma equipe de freelancers ali, e aí eu percebi que algumas coisas faltaram, não quero aqui prolongar e entrar em detalhes, mas eu queria saber assim, porque me intrigou bastante eu lançando um produto que era relativamente 2 produtos novos, diferentes, que era muito novo lá. Eu percebi que além do campo que eu tinha que abrir, né, sobre isso, também teve outros fatores, mas eu percebi que tinha um campo enorme para ser aberto e que não tinha já uma coisa estabelecida. Eu queria saber, eu sei que eu não te conhecia, conheci hoje através dos meus amigos, e aí vim aqui e vi no seu perfil que você tem já conteúdos, né, em outras línguas, vi lá que tinha legenda em espanhol. Como é que está esse mercado? Eu ouvi falar um tempo atrás, não lembro exatamente de quem, lá fora, assim. Como é que está o mercado da América Latina e Espanha? Qual é a comparação, as diferenças e coisas que estão funcionando aqui que talvez não funcionem lá e vice-versa? O que a gente pode fazer para dar um grau? Não, eu vou tentar abranger tudo que você está falando. Bom, primeira coisa é o seguinte, toda vez que Tati e eu estamos fazendo um lançamento, uma venda, qualquer coisa que seja, e deu 0, eu acho que tem uma coisa errada. Errado assim, nos sistemas, na página, eu olho tudo de verdade, assim, porque 0 é muito estranho, né? Quando eu fiz meu primeiro lançamento em 2013, eu fiz tudo errado e eu vendi 1. Inclusive, eu até devolvi o dinheiro pro cara. Porque eu pensei, eu não vou dar o trabalho de gravar o curso inteiro para esse cara. Então você vendeu 1. Não, cara, e a pessoa interessada que ia comprar e tal, eu falei, não precisa não, na verdade. Nem precisa, viu? Tá bom, então você já sabe que funciona, porque assim, o negócio é saber se estava funcionando, sabe? Esse aqui é o mais importante. Certinho, mas foram 2 produtos muito excêntricos, na verdade. Um bem conhecido no Brasil, que é o Tempo dos Temperamentos, que muita gente deve conhecer através do Ítalo, Marcílio, mas lá fora ninguém conhece, né, em Latinoamérica, América Latina. E o outro já de uma investigação parapsicológica, que já é outro ramo de uma investigação. E o que você faria para as pessoas te conhecerem? Em que sentido você está dizendo? Você vai fazer um lançamento. Sim. E aí o que você faz para as pessoas te conhecerem? Não, aí a gente investiu muito em tráfego, nessa vez a gente fez muitas lives, muito tráfego... Antes do lançamento. É isso, muitas lives, muito tráfego pago, muito conteúdo durante alguns meses. Eu vou te falar como é que a gente começou. Quando a gente foi lançar em espanhol, ninguém conhecia a Tati. Ninguém sabia quem era a Tati. E, cara, a gente vende um negócio que é difícil de acreditar. Exercícios que curam a sua visão. É impressionante isso, sabe? Mas a gente tem, sim, milhares de depoimentos de pessoas já curadas de glaucoma, catarata, as coisas mais impressionantes. Mas ninguém conhecia a Tati. Então eu peguei uma verba
para fazer o nosso primeiro lançamento, era R$80 mil na época. E eu disse que era a nossa verba de guerra. Pensei, se eu perder esse dinheiro aqui, eu não vou morrer por causa dele, então é a minha verba de guerra. E eu usei metade dele só para distribuir conteúdo, só para as pessoas conhecerem a Tati. Agora, é qualquer conteúdo? Não. O que eu fiz? Eu peguei, por exemplo, depoimentos, porque as pessoas trucam, se ela não te conhece, elas querem saber o que funciona. Eu sou da primeira turma do Érico. Tinha um monte de depoimento, eu lembro disso. Ele falava menos do que os depoimentos falavam dele. Tinha um monte de gente falando, porque eu conheço o Érico, não sei aonde. Eu sou aqui do Mastermind, do Jeff Walker. Eu não sabia nem quem era Jeff Walker, mas era um cara falando bem dele, entendeu? Então, a verdade depoimento ajuda muito. E a gente começou a vender, inclusive, no início tinha só depoimento. Eram vários depoimentos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi impulsionar esses conteúdos. Uma outra coisa que a gente fez foi ter depoimentos em espanhol. Como se eu não tinha nenhum aluno espanhol? A gente pegou e mapeou onde é que tinha aluno nosso em país que falava espanhol, que comprou em português mesmo. Tinha um cara na Espanha, um cara na Venezuela, sei lá onde e tal. Aí eu entrava em contato com os caras e pedia para eles fazerem um depoimento em espanhol. Então a gente tinha depoimento em espanhol também, para poder utilizar. E no começo, a gente distribuiu e fez um lançamento normal. Aí você perguntou o que funciona. Igual. Cara, o nosso lançamento é igual. É igualzinho. O que funciona aqui, funciona lá. Qual é a diferença? É que a lead lá é mais barata do que aqui, só que aqui converte mais do que lá. Então, no final, fica meio pau a pau. Na Espanha já é diferente, né? Desculpa. Então, na Espanha já é um pouco mais caro. Na Espanha, a lead é um pouquinho mais cara, mas também, no final, todos eles dão ROI. Todos. Todos eles dão lucro. Tá? Todos eles dão lucro. Agora, quando você vai vender, o que você tem que fazer? Você pega ali, você não sabe qual país que vai comprar mais o teu produto lá fora. Então você pega, junta ali uns 10, 15 países e numa campanha só e taca tráfego. E depois você vai descobrir qual que vende mais. Porque aí você vai... Hoje a gente já tem essa inteligência toda por trás e tal, mas no começo eu não sabia. E hoje, por exemplo, eu ponho um pouco de dinheiro na Espanha, porque me volta mais dinheiro da Colômbia, do México, dos Estados Unidos e tal. Eu demorei para entender isso. Agora o mercado lá é maior do que o mercado aqui. É isso que eu ia falar, que disseram que realmente está como se fosse uns 7, 8 anos atrás, né? O nível de... Não é mais, não. Já Não. está aumentando mais. Não, Você está igualando. Eles são... Você imagina o seguinte, se o mercado argentino está aqui do nosso lado, o mercado argentino, o Uruguai, o Paraguai, fosse muito desenvolvido em marketing, e a gente quisesse trabalhar com marketing, o que a gente ia fazer? Ia ver tudo que os caras estão fazendo. Então, por mais que a gente começasse 4, 5 anos atrás, uma hora a gente já está no mesmo nível. E eles são muito ágeis. E tem coisas que eles fazem, inclusive, melhor do que a gente. Só que tudo que a gente faz aqui funciona lá. Tá? Então, você não precisa mudar nada. Você só precisa descobrir o que... Você já tinha lançado esse produto no Brasil? Não, o meu público é todo de lá. Então, o problema não é em ser lá fora. O problema está no teu lançamento. Ele não está em você ter lançado lá fora. Pode estar na sua copy, pode estar na sua oferta... Pode estar num monte de outras coisas relacionadas ao lançamento, não o fato de ter sido lá fora, entendeu? Agora é burilar e ajustar a cópia, ajustar as coisas todas, igual você faria se estivesse lançando no Brasil. Mas sim, ajustou essas coisas, vai dar certo lá, vai dar certo aqui, vai dar certo em qualquer lugar. Inclusive, às vezes as pessoas me perguntam assim, qual é a hora certa de internacionalizar? Eu falo, quando você tiver uma oferta validada, porque aí você já sabe que a oferta funciona. Então, na verdade, no teu caso, a gente ter isso, a gente não vai conseguir fazer, obviamente, aqui na Roda Digital, mas a gente teria que olhar a tua oferta, saber direitinho, quanto custou, o que você prometeu, quais as provas que você dava de que aquilo funcionava, como é que você gerou autoridade, como é que você construiu a ancoragem da oferta, como é que você matou as objeções. Provavelmente o erro está aí. Não o fato de lançar lá. Obrigado. Boa noite. O meu produto que a gente veio da última vez, que é do Dark Sacra. Eu fiquei impressionado. A gente está com 1.500 alunos, mais ou menos, e está fazendo um downsell agora. Minha dúvida é, primeiro, se é para todo mundo fazer uma mentoria, por exemplo, um upsell muito mais caro, e se for para todo mundo, qual é o parâmetro que a gente pode ter para falar, não, está na hora da gente fazer uma mentoria especializada para quem já está lá? Peraí, deixa eu entender, Lucas. Você está vendendo um produto mais caro ou mais barato? Que você começou falando que você estava fazendo downsell. A gente vende um produto de um 497. Certo. Agora a gente vai vender um de 497. Tá. Agora eu quero saber, quando a gente pode vender um de 4.000, 5.000, por exemplo, já para os alunos?
Amanhã. A verdade é assim, olha só. Vamos combinar. Se eu chegasse aqui agora, por exemplo, ó, como é seu nome mesmo? Gibran. Gibran. Gibran não me conhece. Vamos supor que nenhum de vocês aqui me conhecesse. Mas eu tô aqui entregando valor, tô falando um monte de coisa. Só se eu chegasse aqui no final do dia hoje e fizesse uma oferta, pelo menos alguém ia comprar. Agora, essas pessoas são seus alunos, assim, né? O que você já pode oferecer amanhã. O que acontece? Na verdade é o seguinte, a gente tem que ter sempre em mente, por exemplo, uma coisa que você está fazendo certa, do meu ponto de vista, funciona para mim, é vender o mais barato só depois você já ofereceu o mais caro. Tá? E eu não gosto daquela história de, eu vou vender um produto de entrada para depois vender o mais caro, porque tem um monte de gente que fica no de entrada e está satisfeita e não vai para o mais caro, né? Então, você ter vendido de 1.500 para depois vender o de 500, e eu particularmente prefiro. E se você está vendendo o mais caro só para aluno, você pode oferecer todo dia, a qualquer hora. E aí o que você precisa fazer? É ter alguém que oferece, que liga pro cara e fala, então, ó, você pode ligar amanhã. A sua pergunta, na verdade, depende da tua capacidade de entrega. Agora, e depende da percepção de valor que o cara tem no teu produto. Porque se você tem 1.500 alunos, mas você sabe o quão satisfeito eles estão? Um pouco. Porque a gente vende produtos também para os alunos. Então, por exemplo, a pessoa quer pintar alguma coisa. Para ela pintar, ela precisa comprar as coisas para pintar. Aí a gente vende isso também. Aí eu fico pensando que talvez, não sei se atrapalha esse tipo de... A gente já faz um comércio para o aluno e a gente vai oferecer outra coisa, né? Cara, eu já te falei acho que eu falei isso na semana retrasada, da analogia que a gente faz com o milho, água de coco, as coisas todas na praia. Uhum. É exatamente isso, né? Para quem não boiou, eu tava dizendo o seguinte, que eu e a Tati, a gente vai pra praia e a gente fica de olho. A gente chega na praia, um cara vai e aluga a cadeira, aí depois o outro vem e oferece água de coco, depois o outro vem e coloca queijo coalho, depois o outro vem com milho, depois o outro vem com outra coisa, e no final você só queria tomar um banho de mar, né? E você comprou tudo, assim. Por que você comprou tudo? Porque alguém te ofereceu tudo, porque se não tivesse aquele cara lá oferecendo, você não ia comprar. E às vezes a gente vai para uma praia assim fora do Brasil e eu fico indignado, porque não tem nada para oferecer. Hoje eu estava lendo no Twitter hoje, que tinha uma fila gigante para o enterro da rainha e não tinha nenhum ambulante. E aí a pessoa escreveu assim, o Brasil precisa exportar a sua veia empreendedora instantânea. Que é isso, né? Criou uma fila, tem o cara vendendo água, tem o cara vendendo amendoim e tal, né? E você tem que oferecer, cara. Só oferece, mas não oferece. Só pra pegar esse assunto, a minha sogra tava lá na fila e tinha uma pessoa vendendo caneca da rainha. Aí ela comprou. Aí. É isso, assim, ó. O nosso ciclo, que a gente não chama mais de lançamento, né? O nosso ciclo tem 4 ofertas. A gente vende o produto, o óleo de águia, que custa 2.000 no primeiro dia, depois fica mais caro. Aí fechou. A gente faz um outro tipo de oferta para o óleo de águia, diferente. Depois a gente vende o Abra Seus Olhos, que custa 1/4 do preço, igual você está fazendo. Depois a gente vende produto físico, que custa mais do que o primeiro. Porque o cara quer trabalhar a visão dele, seja com o produto físico, seja... E o mais incrível é que a 4ª oferta vende pra caramba, né? E hoje a gente estava conversando como é que vai ser a 5ª. A gente estava fazendo de verdade, a gente estava fazendo uma reunião hoje, conversando como é que vai ser a nossa 5ª oferta. Daqui a pouco a gente tem um perpétuo e nem sabe. A verdade é essa, tá vendendo todo dia. Tal. O lance é só oferecer. Só para concluir. Então, mais ou menos o parâmetro para eu poder oferecer alguma coisa é a satisfação dos alunos também. Porque se seus alunos não estão satisfeitos, mas aí entenda o porquê eles não estão satisfeitos. Tá? Porque às vezes eles acham o conteúdo bom, mas eles não conseguem fazer sozinhos. E aí é uma hora boa de oferecer uma coisa mais cara. Eu faço por você. Não é? Imagina, você está ensinando o cara a dirigir. Você tem um e-book que ensina o cara a dirigir. O cara fala, pô, esse e-book é sensacional, mas se esse cara fosse meu motorista, sabe? É isso, assim. Né? Não aprendi nada. Porque como é que alguém aprende a dirigir com e-book? Que saco. Mas eu vejo que o cara é muito bom. Se ele dirigisse para mim... Então você tem que entender também qual é o motivo da satisfação e insatisfação. E aí? Eu já conheci o Bruno, da imersão. Quase não deixei você entrar, eu sozinho, sem ajuda. Cara, eu queria pegar um gancho nisso que você falou do programa do produto mais caro. Faço por você ou faço com você?
As duas coisas, são dois produtos diferentes. Você pode ter ambos os produtos. O produto mais caro de todos é o faço por você. Vamos levar para o nosso mercado, por exemplo. Eu podia dizer que eu tenho uma agência de lançamento e eu vou fazer o lançamento por você. Ou eu posso dizer que eu tenho uma mentoria, uma imersão e a gente vai construir a oferta juntos. Né? Eu poderia falar isso com ele, falar, vamos sentar aqui e dar uma olhada na tua oferta? Então a gente vai fazer junto, faço com você. A gente olha o que está de bom, o que está de ruim. Ou eu posso fazer assim, cara, eu vou fazer para você. Vem cá, me explica tudo aqui, eu vou fazer, vou entregar pronto. O vou entregar pronto é o mais caro de todos. Então você só precisa entender isso. No nosso caso lá, bom, eu sou marido da Júlia Mursa, não sei se algum de vocês conhecem, talvez não, porque a gente está no mercado de empreendedorismo com alimentos saudáveis. E a gente já está com 25 mil alunos e a gente deu uma rampada muito grande, né, em 2020. Quando eu te conheci, a gente estava com quase 20 mil alunos. E aí, passando por várias reestruturações na empresa, tinha coprodução, e aí eu decidi, inclusive, internalizar, e aí a equipe que estava comigo não suportou aquele nível de escala que a gente estava, eu passei. Então, em 2021, a gente diminuiu esse crescimento. Mas ainda assim, o segundo player do mercado está com 10 mil alunos, não que seja uma competição por mundo. Eu sou competitivo, bicho. Pode falar que você está competindo, tá tudo bem. E aí, nesse processo, a gente teve, como são empreendedores, que muitas vezes estavam chorando para pagar R$1.000. Né? Então, por isso, a gente fez um teste de uma mentoria, né, e depois, quando a gente olhou o programa de mentoria, foi a mesma coisa, a gente vendeu 12 cópias e devolvendo. E quando eu olhei o programa, eu falei, mas quem vai trabalhar somos nós. E aí eu recuei. E aí agora, de novo, eu estou redesenhando um programa de aceleração, onde a gente não quer se envolver com o dia a dia do empreendedor, porque no caso de alimentos saudáveis, então tem uma série de coisas que a pessoa vai ter que fazer em logo, né, que a gente não vai poder estar assim, vai poder estar mais no direcionamento, mais validando ações. Então, por isso que eu gosto de pensar, Rico, como é que aquilo que eu estou fazendo ganha escala. Se você estiver fazendo pela pessoa, não ganha escala. Sim. Né? Nem assim o tanto eu estou trabalhando, porque é aquela coisa, a gente vai construindo equipe, vai tendo pessoas mais capacitadas, cada vez mais e tal, mas eu gosto de pensar como eu ganho escala com isso. Se eu estiver fazendo pela pessoa, eu vou fazer para 5, 10. Se eu estiver mostrando como é, eu vou fazer para 100. Sim. Né? Sim. E aí, nesse agora, a gente acabou fazendo assim, às vezes a pergunta pode se tornar também uma coisa de, tipo, pedir uma confirmação na meta. Pode? Tipo assim, Bruno, a gente fez o seguinte, o que aconteceu com a gente? A gente fez uma oferta, lá em 2020, que ela foi uma oferta campeã, né? Assim, logo com 3 semanas, a quantidade de alunos que a gente teve no ano passado inteiro chegou em 3 semanas. E isso, né? Só que é o seguinte, a gente foi inchando essa oferta. E ela foi matando todo o resto. Então todo o jogo era resolvido só no front-end, e naquela época ainda dava 300% de retorno. Enfim, só que aí eu percebi o seguinte, olhando para a estrutura do negócio, a gente precisou redesenhar tudo que é o que a gente fez agora. Então a gente, ao contrário até do que você falou, eu sei que são estratégias também, cada um implementa de um jeito, a gente capou o produto, colocou um produto bem baratinho, de R$50, e está entrando milhares de pessoas nesse produto. E aí a gente trabalha a ascensão para a comunidade, que é uma anuidade de R$1.000. Só que aí a gente fez o seguinte, a gente represou a demanda por todos os produtos e todos os materiais que existiam, e a pessoa só tem acesso a um desafio que é o seguinte, cara, R$500 em 7 dias, ou em 2 semanas. E tem várias pessoas tendo resultado só com esse produtinho, mas ela não tem acesso a mais nada. Eu tenho dificuldades com isso, né? Justamente pelo que eu falei. A não ser que o seu produto de entrada seja uma coisa extremamente escalável, mas muito, muito assim, né? A gente está desenhando, é porque eu não posso contar ainda, mas a gente está desenhando um negócio que é mais barato, que vai custar R$20 e tal. Mas essa coisa aí eu vou oferecer todos os dias e não tem a ver com o ciclo. Porque aquele ciclo ali é o que eu tenho certeza absoluta que se eu invertesse o meu ciclo eu ganhava menos. Absoluta. Inclusive a gente às vezes tem várias discussões ali na empresa, e tem uma coisa que eu acho legal, assim, que os nossos líderes trazem ideias boas, assim, né? Então eles sempre têm muita ideia, isso é legal. Só que às vezes a gente não faz, porque dá medo, né?
Fala, não vou fazer isso, porque isso daí vai lascar tudo. Mas e algumas coisas já tem a ver com a nossa experiência também. Então eu não atrapalho o ciclo, porque aquilo ali está me dando dinheiro. A nossa vaca leiteira é aquilo ali. Eu posso usá-la para poder fazer leite, para poder fazer doce, um monte de coisa e tal, aquela vaca leiteira, e aí uma hora eu vou até virar o cara dono do maior laticínio de todos, assim. Mas eu não mato a vaca nem a pau, bicho. Só na hora que o resto das outras coisas todas estiverem grandes, sabe? Então, igual você falou assim, troquei, inverti, botei, tô recebendo muita gente e tal, tem que saber o que está acontecendo com o da frente lá. Porque você podia pelo menos ter rodado em paralelo, sabe? Para você poder acompanhar as duas coisas. Esses caras vendem mel, cara. Isso aqui é um negócio online massa. Ele ensina mais... vocês não vendem mel, tá certo. O mel vocês não vendem. Isso. Somos a escola de agricultura e nós ensinamos a produzir mel. Sensacional, né? Como é que a pessoa aprende a cuidar de abelha online? Não é? Não leva picada. Fala com a gente. Eu vou explorar um pouco essa questão da esteira de produtos e o ciclo. Tem algumas perguntas. Primeiro é a seguinte: como é que funciona a oferta e a questão da captação? Quando começa a captação, encerra a captação, isso não atrapalha a oferta, o meio da oferta? Como é que funciona isso? Essa pergunta é boa. O que acontece, na verdade? A gente faz 5 ciclos no ano. Tá? E como são 5, a gente nem terminou um ciclo, a gente já está captando para o outro. Então acontece mesmo isso aí que você está falando, né? Mas o que a gente faz normalmente é o seguinte: a gente passa aí 30, 40 dias capturando as leads e jogando os caras nos grupos de WhatsApp. E aí a gente vai e faz um lançamento normal, igual as pessoas fazem, com super interessado. Eu falo normal, nem sei se todo mundo faz lançamento assim. Mas acho que sim, né? Joga nos grupos de WhatsApp, aí faz super interessados, faz lote no primeiro dia mais barato, aquela coisa toda. Até aí é uma oferta só, durante aquela semana. Fecha o carrinho na sexta-feira. Tá? Antigamente a gente ia até segunda, mas a gente cortou um pouco mais para poder conseguir fazer 5 ciclos. Então vai até a sexta, fechou. Na segunda seguinte, a gente reabre com o que a gente chama de milagroso, que a gente oferece 12 dias para o cara, gratuitos, ele passa o cartão, é cobrado com 0, e aí se ele ficar depois dos 12 dias, ele é cobrado. Tá? E o que foi isso? A Siri ali tá falando que não é não. Então, aí o que acontece? Aí nesse caso é quase a mesma oferta. Só que lá no trial, no milagroso, já é o preço cheio, não é mais aqueles 2.000, é os 3.000. Tá? O cara vai ser cobrado, tá tudo bem. Tem uma oferta rodando em paralelo, que é o nosso time comercial ligando todo dia para todo mundo e falando, cara, aqui no 1 a 1 eu consigo te fazer pelo lote 1. Que é aqueles 2.000. Então você dá essa coisa para os caras. Quando vai chegando no final dessa segunda oferta, eu chamo os caras para um novo grupo de WhatsApp. E aí o que a gente fala? Ó, eu tenho uma oferta nova para você, que é muito mais barato, você que não entrou no Olhos de Águia, Chama para outros grupos de WhatsApp. Vai até terça-feira ali chamando grupos novos de WhatsApp. O que a gente faz é o seguinte: quando vai chegando ali na terça, a gente pega aqueles grupos que sobraram. E se tiver grupo que sobrou ali com mais de 150, 160 pessoas, a gente só muda o nome. Ele vira o grupo do lançamento novo também. Então tem mais lá um monte de oferta do meteórico. Aí é um meteórico. E aí eu não sei se você sabe como funciona o meteórico. Então, aí na quinta-feira a gente abre lá o Abra Seus Olhos, que custa R$500. Ele custa, se você for comprar aí no dia a dia, ele custa 1.000. Mas ali, naquele momento, ele é R$500. Então a gente faz aquela oferta. Beleza, fechou. Aí, na outra semana, a gente faz outro meteórico do produto físico. E a gente já faz o mesmo processo. Chama para novos grupos de WhatsApp, muda os nomes dos grupos de WhatsApp, joga todo mundo lá e tal. Quais são as diferenças que acontecem aí? Para o produto físico, eu chamo todo mundo. Mesmo quem comprou o primeiro lá. Porque o cara que comprou o óleo de águia pode tomar o suplemento. Pro mais barato, tal, eu tenho o trabalho de tirar quem é aluno, aquela coisa toda. Principalmente o aluno que está no trial, nos 12 dias. Cara, pô, sai daqui dos 12 dias, tem um negócio ali que é mais barato, tal. Quando eu começo a fazer lead para o próximo ciclo? Na segunda semana. Eu abri o carrinho na segunda semana. Então a gente abriu o carrinho agora, segunda-feira. Na semana que vem a gente começa a fazer lead para o novo ciclo. Aí, nesse momento, você pode ter algum engano ali, alguém que caiu 2 vezes no mesmo lugar e tal, mas as ofertas vão rolando, uma em sequência da outra, não tem problema não.
e você tem a lista daquele lançamento e a sua lista geral. Você trabalha a oferta somente para esses lançamentos, não Para todo mundo. para todos? Toda a sua lista? Eu você joga ofereço água de coco, milho, isso aqui para todo mundo. Para todo mundo que quiser, tamo junto. A gente pode vender. E ainda digo mais, tá? A equipe de venda por telefone não para nunca. Essa aí continua pro resto da vida. E aí vende cada um dos negócios. Vende o óleo de águia, vende o Abra Seus Olhos, vende o suplemento. O cara comprou o suplemento, oferece o óleo de águia. O cara comprou o Abra Seus Olhos, oferece o suplemento. E aí, bicho, é um samba do crioulo doido. Aí vem uma dúvida. Dentro desse ciclo, como é que você faz para filtrar as pessoas que já adquiriram óleo de águia para que essa oferta não vá para eles, a oferta do Abra Seus Olhos? Ou são produtos totalmente diferentes? Boa pergunta, que eu não vou saber responder 100%, porque não sou mais eu que operacionalizo isso. Eu vou dizer como eu acho que é. Se estiver errado, alguém da minha equipe depois me corrige. Mas é o seguinte, ó, se você exportar os contatos dos alunos todos, os telefones, você pode criar uma lista no Google com aqueles contatos, Google Contatos. E aí, quando você faz isso, o WhatsApp, o celular que está olhando, cuidando dos grupos e tal, aparece o nominho da pessoa. Se aparecer o nome, aquela pessoa é aluno. Aí você retira do grupo de WhatsApp. Porque no e-mail é fácil, né? É só você negativar quem tem a tag aluno. Bruno, eu vou mais além. Não é nem essa questão a minha preocupação. É porque os alunos acabam se misturando. Mistura. Tem gente que vai cair lá e vai reclamar? Cair. Tem. Então é normal isso. É normal, Perfeito. cara. E te digo mais, tem um cara que entra lá no grupo do português falando assim, ¿dónde están todas las cosas en español? ¿Por qué no están aquí vendendo ahora los productos? Me gustaría ojos de águila e está me oferecendo olhos de águia. Acontece. Ou a pessoa chega na live do espanhol e falando, fale português. Que é isso? Acontece, tá? Normal. Oi, Bruno, boa noite. Nós trabalhamos com branding, né? É um infoproduto de branding. E a pergunta é, qual que é o primeiro passo para internacionalizar, né? Que eu acho que é uma coisa que você fala, e você confirmou aqui com alguém que fez uma pergunta sobre isso, que ter uma oferta validada você já pode internacionalizar. Basicamente foi isso que você falou, assim, o momento certo, né? Mas em relação à estrutura, em relação a de repente precisa contratar alguém, precisa, antes de mais nada, ter uma tradução, começar a fazer um conteúdo, entendeu? Qual é o passo assim, mais prático mesmo para internacionalizar? Quando a gente começou a vender lá fora, nenhum de nós falava espanhol. Nem eu, nem a Tati, ninguém. Mas o Google Tradutor falava. E aí ele ajudou a gente com essas coisas, inclusive no suporte. Tá? Era o Google Tradutor na veia, assim. Mas até eles estavam me perguntando hoje, será que a gente consegue internacionalizar? Eu falei, eu tenho certeza absoluta. Porque, tem uma pessoa no meu Mastermind que fez isso em 2 meses. E já está faturando bem. O que você precisa fazer primeiro, né? Do ponto de vista prático, assim. A tua equipe, no começo, não precisa aumentar. Porque no começo ali, você não vai escalar tanto. Você vai fazer o primeiro lançamento, você não é tão grande assim, você está testando, vendo se funciona e tal. Então, a sua equipe não precisa mudar. Aí você vai falar, poxa, mas a minha equipe de tráfego não fala espanhol. A minha equipe de suporte não fala espanhol, tal. Tá tudo bem, não tem problema, tá? Você precisa ter uma pessoa que fale espanhol. A gente tem um grupo de WhatsApp que ele chama Grupo de Tradução. Tá? Hoje tem várias pessoas nesse grupo, tem um monte de gente que fala espanhol, mas vai gerar um conteúdo. Tá ali, ó, pessoal que gera, ali tem uma pessoa de conteúdo e uma pessoa de tráfego lá no fundo da minha equipe. Como é que eles dois fazem? Ele vai fazer um post. Ela escreve tudo que vai no post e joga lá no grupo de tradução. Gente, preciso que alguém traduza isso para mim. Né? Vai fazer um anúncio. Gente, eu preciso que alguém traduza isso para mim e tal. Então, assim, do ponto de vista prático, você precisa de uma pessoa que fale espanhol no início, tá? De preferência seja a pessoa de suporte, tá? Ela que vai traduzir isso daí. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar os seus melhores conteúdos e você vai gravá-los em espanhol. Poxa, Bruno, mas eu não falo espanhol, não tem problema. Você paga para alguém traduzir, você põe no teleprompter e você grava. E aí tem uma coisa legal quando a gente gravou os primeiros CPLs em espanhol, que assim, tinha uma televisão bem grandona, assim, que era pra Tati nem ter problema de ler o texto em espanhol, né? E aí gravou tudo, tinha uma professora de espanhol acompanhando, para poder corrigir se tivesse alguma coisa errada. E aí no final a gente pegou aquele vídeo e botou na velocidade 1.2.
Aí parece que a Tati manda super bem no espanhol. Olá, como está? Tudo bem? Tatiana aqui e tal. Mas no fundo era olá, como estás? Tudo bem? Hoje não, ela fala espanhol super bem, mas no começo não falava. Então você traduz os CPLs, pega os conteúdos melhores e traduz e faz um lançamento basicão, assim, repete tudo que tem no Brasil. Por quê? Se não der certo, você não vai saber o que foi que deu, porque você pensa, será que foi a oferta? Será que foi o tráfego? Será que você não vai saber? Então faz igualzinho. Aí depois você vai melhorando. Obrigada. Dá pra fazer amanhã. Dá pra fazer em paralelo ao brasileiro? Faz o lançamento nosso brasileiro. É tudo junto. A pessoa chega no blog de lançamento, tem uma bandeirinha, assim, ó, tem 3 bandeiras, inglês, espanhol, português. E tem gente que ainda escreve assim, assistir nos 3 idiomas. Eu acho que era pra ver se era a Tati mesmo falando. E nisso tem que ter página de captação em espanhol, tem que ter uma página e o canais também, Facebook, Instagram. Boa pergunta. As redes sociais todas têm que ser duplicadas. Hoje, por exemplo, eu me lembro da gente comemorando os 100 primeiros inscritos no Instagram da Tati em espanhol. E aí hoje eu estava conversando com uma pessoa do TikTok, e aí ele perguntou das nossas redes sociais, eu falei, olha, o canal da Tati em português tem mais ou menos 1.200.000 pessoas, tal. O espanhol tem mais de 600.000. Quer dizer, uma hora cresce, sabe? Mas tem que abrir, você tem que realmente abrir as redes sociais todas, uma para cada idioma, e fazer captura separado. Aí tem gente que fala assim, Bruno, mas você fala de internacionalização e o seu perfil tem os dois idiomas. Cara, o meu perfil é um perfil de teste, onde a gente faz as coisas para valer no da Tati. Só que a pessoa vai lá e olha no meu e fala, lá, tá tudo junto, tal, não sei o que, eu vou fazer tudo junto. Mas não, cara. E você... Me perguntar a questão do produto em si. Como é que você faz a questão o produto é o mesmo? É na mesma plataforma? São plataformas distintas? É tudo na Green, que é a minha plataforma. Fala mais disso. Chupa foguinho. É tudo na Green. Não, é o seguinte, você vai colocar tudo sim na mesma plataforma, mas você vai criar 2 cursos diferentes e você vai legendar o curso. Quando você tiver ganhado bastante dinheiro, você dubla. É porque a parte mais difícil de gravar de novo é o curso, né? E rede social, você mantém a mesma estilo, mesma cara, mesma foto? Igual, mesma arte, mesmo tudo, só que um fala, o outro habla. É só isso. Show. O final do domínio, .com.br, pode ou melhor? .com para não ter problema. .com, mas não necessariamente também, eu fiz 2 eventos de marketing, um em Madrid e um na Cidade do México. E se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que os 2, a página de captura era brunocapanema.com.br. Tá tudo bem. Bruno, eu tenho uma pergunta. Meu nome é Leonardo, sou marido da Ju. E é o seguinte, eu sei que vocês têm um produto que é profissionalizante. Como que vocês fazem para... Vocês criam conteúdo para esse público final, que é profissionalizante também, ou vocês filtram ele no próprio produto, tendo em vista a quantidade de alunos que vocês têm no Olhos de Águia? Como vocês fazem para alimentar esses 2 públicos na produção de conteúdo diário e fazer a venda do produto profissionalizante? A gente não tem mais porque não fazia sentido dentro da nossa esteira e a gente preferiu focar naquilo que a gente faz melhor. Mas ia dar trabalho. Tem que conseguir fazer 2 conteúdos, assim. O que acontecia, e aí só respondendo isso, se você quiser ter isso na tua esteira, é que você não precisava produzir conteúdo. Porque se a pessoa, vamos supor que você tem um coach que trabalha para você, e você está oferecendo isso, para ensinar branding para os seus alunos, tal. Então o seu aluno já sabe que existe, então ele já quer. Então muita gente perguntava, eu quero ser coach, eu quero ser coach. A gente chama eles de coaches visuais, né? Fora do Brasil são educadores visuais. Então eles já perguntavam, não precisava produzir conteúdo nem fazer propaganda, não. Chegava uma hora, só fazia oferta. Maravilha. Eu tenho outra pergunta que ela foge um pouco dessa, que é em relação à produção de conteúdo, mas no geral. Eu vejo que muita gente fica escrava da produção de conteúdo, sendo que no final do dia o grande jogo que a gente joga é do aumento da audiência dentro do gerenciador de anúncios, lá dentro da plataforma de anúncios, e não a audiência orgânica. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que tem players que tem um engajamento horrível, mas o cara soca tanto dinheiro em tráfego e ele consegue faturar bem com isso. E eu queria saber de você, assim, se esse jogo é para todo mundo, basta ter um bom capital de giro, basta aumentar meu capital de giro para
para botar em tráfego? Eu acho que o jogo muda. Então, por exemplo, quando a gente começou ali, 2013, a gente escalou muito rápido. Porque era a farra do boi gordo, era o início do mercado mesmo. Tal. A gente escalou muito rápido. E no momento em que a gente escalou muito rápido, naquela época não existia 2 raiz 7 Nutella. Isso aí foi criado depois por um amigo nosso. Mas não existia isso, tá? Então, a gente escalou muito rápido, então a gente tinha dinheiro para colocar em tráfego. E aí, na hora que você tem dinheiro para colocar em tráfego, você está com dinheiro. Você sabe fazer tráfego, você sabe escalar daquele jeito. Por que você vai ficar produzindo 500 conteúdos todo dia? Só se você não gostar de ir para casa, encontrar sua esposa, seus filhos, sei lá. Às vezes é um jeito de fugir. Mas não precisava mais. Agora, começar hoje, eu acho difícil o cara começar sem fazer uma quantidade legal de conteúdo também. Né? Porque tem muita gente, o mercado já está mais amplo e tal. Dito isso, eu também não acho que precisa ser escravo do conteúdo. Eu estava conversando com uns colegas nossos, não vou dizer o nome deles aqui, mas eles são muito grandes. E eles trabalham diferente de nós. A gente põe muito mais dinheiro do que eles e eles põem muito mais tempo do que a gente. Né? Quem está certo? Sei lá. Porque no final o tempo que eles colocam vale dinheiro. E eles têm uma galera que trabalha para eles produzindo conteúdo. Então não é orgânico, não é de graça aquilo ali. É caro no final das contas, sabe? Você pode usar ou uma estratégia ou a outra, aquela que você trabalha melhor. Eu sei fazer melhor tráfego. No orgânico eu não sou muito bom. Maravilha. É até pensativo. O meu tempo eu uso para criar novos negócios, assim, né? Bom, a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para o seu negócio também. Eu sei que está aí em casa assistindo. E aí tem uma coisa, se você mora em Brasília ou perto de Brasília, você vem, descobre quando é que a gente grava, porque tem coisa que eu só respondo aqui. Quando eu falo corta tal, tem coisa que eu só respondo aqui. Tem uns amigos aqui, ó, vieram de Goiânia, eu falei, pode vir, desde que traga pamonha, então pode vir. E eles trouxeram uma caixona de pamonha e um favo de mel para mim. Foi muito bom. Então, olha, você mora perto, vem. Se você não mora perto, não tem como vir, manda tua pergunta, escreve tua pergunta aí, porque às vezes a minha equipe me passa para eu gravar conteúdo sobre isso. E aí é legal para mim, que grava conteúdo, é legal para você, e vai ter a tua resposta, tá bom? Bom, então a gente se vê no próximo episódio. Fica com Deus, Jesus te abençoe muito nos seus negócios todos, tá? Um abraço.